O vídeo de hoje, mais do que uma crítica aos chamados vendilhões do templo, é um alerta para os fiéis, para aqueles que estão nas igrejas, nas congregações espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. Eu não quero jamais com esse vídeo lhe encorajar aqui a deixar de ser dizimista, deixar de ser ofertante ou até deixar de congregar. Quem acompanha esse canal sabe a minha postura, a minha posição em relação a isso. Jamais eu defendi nesse canal que você deve deixar de ser dizimista, ofertante, ou até mesmo de ser alguém que congrega na igreja todos os dias, que está na igreja todo domingo. Nunca fiz isso e provavelmente jamais eu vou encorajar vocês a isso. Agora eu vou aproveitar exatamente do momento que vive a Igreja Mundial do Poder de Deus e comentar um pouco com vocês sobre um vídeo que passou a circular nas redes sociais essa semana, onde o apóstolo Valdemiro Santiago, ele pede que 12 mil membros, 12 mil fiéis de sua igreja, ou 12 mil pessoas, que sintam no seu coração, façam um voto e doem para a igreja uma oferta de um salário mínimo. Ele pede isso, em troca você vai receber uma bênção, você vai fazer um desafio e você vai ser abençoado. Ele cita, inclusive, no vídeo, trechos, um trecho, não sei se está, obviamente, onde está escrito na Bíblia, mas ele fala a respeito do que você vai dar com alegria, sem você se preocupar com um montante, sem fazer cálculos, sem fazer conta, e você vai receber de volta muitas vezes aquilo que você ofertou. Isso é fato, isso é bíblico, né? Isso é um princípio bíblico. Agora, é importante lembrar o momento que vive a Igreja Mundial do Poder de Deus. Mas claro, para aquelas pessoas que não conseguem ofertar o salário mínimo, ele deixa também um espaço, né? Uma porta aberta. Para você que não pode dar um salário mínimo, você pode dar um quarto do seu salário. Então ele faz isso para que as demais pessoas, né? São milhões de membros da Igreja Mundial do Poder de Deus, para que quem puder dê uma oferta de um quarto do seu salário mínimo, que seria mais ou menos 300, 400 reais. Eu quero ver junto com você esse vídeo, daqui a pouquinho eu volto para fazer um breve comentário sobre isso. Se você dá liberalmente na obra de Deus, sem fazer cálculo, sem medir, sem medo de errar, isto é, se você tem convicção de que essa obra é de Deus, né? Então a você se acrescentará mais e mais. Mas se você retém mais do que é justo, será em pura perda. Nós estamos chamando 12 mil pessoas que vão investir um salário mínimo, uma coisa diferenciada, nunca fizemos isso. E a não ser muitos anos atrás, com pouquíssimas pessoas, né? E as demais, todas as demais vão ter a oportunidade também de prosperar, de ser abençoadas, investindo um quarto, né? Você pega um salário mínimo e tira 3 partes dele e fica com ele. E uma parte só você dá. Quer dizer 300. Que é equivalente a 300 reais aproximadamente, tá bom? Deus me acordou agora há pouco. Você não põe para despertar? Não, o despertador não tocou, não. Foi Deus que me acordou. E sempre assim, né? E graças a Deus eu estou sentindo assim uma paz tão grande, uma certeza tão grande que Deus ouviu. Bom, como disse no início do vídeo, eu não vou fazer esse vídeo para atacar o apóstolo Valdemiro Santiago, porque, sinceramente, sendo bem sincero com você, qualquer pastor que assiste esse vídeo e critique a postura dele, para mim, é um mau caráter. E eu vou te explicar por quê. Veja, o que ele está fazendo aí, o que ele está fazendo nesse vídeo, todos os dias, milhares e milhares e milhares de pastores fazem, claro que em pequena escala, né? Mas fazem. Sabe, muitas igrejas são sustentadas, hoje em dia, literalmente pelo domingo, pela quinta, pela quarta, pelo culto, pela campanha. A igreja é mantida por aquele dia, sabe? Chega um dia de domingo e o pastor diz, na segunda-feira eu não tenho. E não tem mesmo, muitas vezes não tem. Não tem o dinheiro de pagar o aluguel do prédio, não tem o dinheiro de pagar, muitas vezes, pastores que estão aposentados, que estão jubilados, né, que precisam receber. Não tem dinheiro de pagar a parcela de um som, de uma coisa de outra. E conta com o que vai entrar naquele domingo, para na segunda pela manhã, o secretário, o tesoureiro, o que quer que seja, fazer o pagamento. Então, por isso que eu falo, não cabe aqui criticar o apóstolo Valdemiro por conta dessa posição dele, porque se assim eu o fizesse, eu teria que criticar a maioria dos pastores que fazem isso. É claro que isso não é unânime. Isso não é uma verdade absoluta em todas as igrejas. E aí que está o ponto. Não se trata de quanto que a igreja tem de entrada, de receita, quanto que entra no culto. Não se trata disso. É para além disso.
se trata de uma coisa chamada mordomia. E mordomia não tem a ver com você ser uma pessoa que, né, folgada, não. Tem a ver com cuidar, com mordomo, com a forma como um pastor, como líder, como presidente, como apóstolo, lida com as finanças da igreja, com a estrutura da igreja, com o que a igreja tem. Então, o ponto aqui não se trata de quanto dinheiro entra ou quanto dinheiro a Igreja Mundial tem. O que se trata aqui é de como a Igreja Mundial do Poder de Deus, ela lida com a receita que a igreja tem. Ela lida com o patrimônio, ela lida com o caixa da igreja. E é bem provável que ele vai conseguir agora sim resolver esse problema, conseguir os 12 mil doadores, né, ofertantes, com esse salário mínimo. Mas daqui a alguns meses, é muito provável que ele vai ter que fazer isso de novo. Ele já fez isso. Isso não é novidade para a Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele já fez isso. E aí, como eu falei, sabe, isso não é exclusividade da Igreja Mundial. Muitas igrejas fazem isso o tempo todo. Tem que pagar as contas na segunda. E o que o pastor faz? Ele faz uma campanha. Ele cria uma campanha, ele faz um desafio, ele levanta esse dinheiro. Chega no domingo, ele faz uma campanha, faz um desafio, e levanta ali algumas pessoas para ofertar, algumas pessoas para sacrificar. Às vezes ele nem fala do desafio que a igreja tem, mas ele faz uma coisa, às vezes, muito bem elaborada, que parece que foi o Espírito Santo que o conduziu para fazer aquele desafio. Muita gente vai lá, oferta, ele usa aquele recurso para, na segunda-feira, manter a igreja, pagar as contas. E sabe qual é o problema? É que na semana seguinte, na semana que vem, ele vai ter que fazer tudo de novo. Porque na semana que vem já tem outro boleto, já tem outra fatura, já tem outra situação. Então, muitas vezes isso é duas coisas. Ou é uma falta de administração do pastor, ele não sabe administrar a receita que a igreja tem, de modo que todo o dinheiro que entra ele tem que torrar rapidamente, ele consegue fazer dívidas sobre dívida, ele tem que estar o tempo inteiro endividado, sabe? Qual é isso? Ou ele não sabe ganhar dinheiro. Tem isso também. Muitas vezes a igreja não sabe ganhar dinheiro, né? Só fica contando com dízimo, só fica com... Infelizmente hoje, e eu sendo bem sincero com vocês, só o dízimo da igreja, muitas delas, claro que não são todas, mas muitas delas, sobretudo as independentes, não conseguem se sustentar. É por isso que muitas igrejas criam congressos, seminários, eventos, para poder ter um lucro ali. Ali é uma transação de fato, uma transação financeira. Ele pega contrata um artista, um pastor, um cantor, que cobra 5, 6, 10 mil reais, ele vende os ingressos, ele realiza a operação, né, faz o evento, gasta 10 e ganha 30, fica a 20. Muitas vezes esses 20 de lucro não vai para o bolso do pastor. Vai para pagar uma fatura de alguma coisa, vai para pagar uma dívida, vai para pagar um carro. É sempre assim. Então tem muitas igrejas que não conseguem administrar o recurso que a igreja tem. Eu entrevistei recentemente o bispo Luciano, você deve saber disso. Aquele que saiu da Igreja Mundial do Poder de Deus, montou seu próprio ministério agora, bem próximo, ali no Brás também, e está crescendo muito. E está crescendo muito, tirando inclusive bispos e pastores e membros da Igreja Mundial. Segundo ele não tira, né? Obviamente as pessoas vão por livre e espontânea vontade. Mas enquanto o Luciano Neves cresce, o apóstolo Valdemiro começa a sofrer. Começa não, né? Já vem há um bom tempo essa crise financeira lá. E na entrevista com o bispo Luciano, ele pontuou algumas coisas. Primeiro, disse que gostava muito do apóstolo Valdemiro, falou que ele é um homem de Deus, um homem de bem, aquela coisa toda. Mas que o problema não é ele. O problema são as pessoas que administram as contas da igreja. No finalzinho da entrevista, eu perguntei, bispo, o senhor acha que tem jeito ainda para a Igreja Mundial? Eu digo tem jeito do ponto de vista financeiro, sabe? Em relação, não à igreja em si, mas em relação às dívidas. Porque o que mais a gente vê são greves de funcionários, são protestos, são manifestações, são cobranças na justiça, são bloqueios judiciais. E aí eu perguntei, tem jeito? Ele falou categoricamente que não. Eu vou colocar esse trecho para você ver. Veja como que ele respondeu essa minha pergunta. Com a sua visão, inclusive administrativa, o senhor acha que a Igreja Mundial, ela tem jeito ainda? Não. Tem jeito administrativo? Não tem. Não tem. Na minha opinião. Não, nada pode ser feito para melhorar? Não tem. O nível de dívida ele está infinitamente acima do que a igreja ela consegue arrecadar, tá? E o modelo de gestão nunca mudou. E não vai mudar. Portanto, eu gostaria de poder dizer que teria. Aliás, eu não posso dizer não tem, porque se eu sou da fé, tudo é possível. Aquele que crê, eu só não estou acreditando. É só isso.
Essa fala do bispo Luciano, ela deixa claro que o problema não está no apóstolo Valdemiro só. É claro que parte dele, porque ele é o líder, né? Se ele é o líder, ele é o cara que deveria ser o responsável por tudo. Mas é claro que ele vai delegar, ele vai passar atribuições para terceiros, para outras pessoas. E essas pessoas não conseguem administrar da forma correta. E segundo o bispo Luciano, não vai conseguir. Daqui a pouco, daqui a alguns meses, provavelmente nós veremos o apóstolo Valdemiro Santiago voltar à internet, gravando um novo vídeo, acordando de madrugada, né? Gravar um outro vídeo para pagar outra coisa. E as pessoas vão lá também. Mas vai chegar um momento em que vai chegar um ponto em que não tem mais como você levantar 15 milhões assim. Nesse caso aqui, 12 mil ofertantes a um salário mínimo dá quase 16 milhões de reais. Eu nem estou contando com aqueles que podem doar um quarto do seu salário mínimo. Entende? Então, o ponto aqui se chama mordomia. E eu quero agradecer a você que chegou até aqui, que assistiu esse vídeo até esse ponto, porque eu quero te fazer uma pergunta e eu queria muito que você respondesse, que você fizesse uma reflexão e você respondesse. Na sua igreja, seja ela uma igreja tradicional, né, como a Assembleia de Deus, uma igreja que tem em milhares de lugares diferentes, né, são em todos os lugares, ou a igreja menor, uma igreja que está começando agora, uma igreja de médio porte, enfim. Você sente que o pastor da sua igreja, ele sabe administrar aquilo que entra? Você sente que a sua igreja passa por crise ou vive uma crise o tempo inteiro? Sabe, toda vez que alguém, seja um músico da igreja, precisa de uma corda para o violão, tem dificuldade de conseguir da igreja esse recurso? Sabe, às vezes precisa pagar alguém para fazer uma limpeza, uma coisa, não tem dinheiro para fazer. Ou então toda vez que precisa fazer uma reforma, seja para levantar um muro de meio metro, tem que fazer desafio na igreja, porque a igreja não tem recursos, não tem caixa para isso. Se a sua igreja é como essa que eu estou falando agora, é desse modelo de igreja, que para tudo é preciso que seja levantada uma oferta, para tudo precisa que seja feito um desafio na igreja, para levantar o recurso, custear, significa que o seu pastor, que o líder da sua igreja, ele não sabe administrar, ou ele não delega corretamente. Se a sua igreja é como essa, se a sua igreja segue essa linha, ou se você mesmo é pastor e é dessa forma, então não dá para criticar o apóstolo Valdemiro Santiago. Não estou aqui de forma nenhuma defendendo ele. Eu só quero chamar a sua atenção para o fato de que o problema que ele tem, as dívidas que a igreja dele tem e que ele tem que resolver, são infinitamente, talvez, maiores do que os da sua igreja, maiores do que os do seu pastor, ou maiores do que o senhor, se o senhor for pastor. Sabe? Mas, em alguma medida, a sua igreja também pode estar do mesmo jeito, tendo que criar historinhas, criar desafios, criar campanhas, fazer revelações, um monte de coisa para poder levantar essa grana e na segunda-feira pela manhã pagar. E aí eu queria que você comentasse aqui embaixo como que a sua igreja lida com essa situação financeira, se é bem administrado, se não é. Comenta aqui, se você tiver coragem, né? Se você puder, comenta aqui pra gente poder saber mais ou menos como é que funciona a tua igreja, a tua região, tá? Mas no mais, basicamente a gente chegar a ter a noção de que igreja é coisa séria. Quando eu vejo muita gente dizendo, mas a igreja de fulano virou uma empresa. Cara, isso não é problema. Qual a lógica de você achar que é um problema quando alguém lida com uma igreja como se ela fosse uma empresa? Ela deve ser tratada como uma empresa. Primeiro que ela é uma empresa, né? Ela tem um CNPJ. Então, se ela tem um CNPJ, é óbvio que ela é uma empresa. Agora, se o pastor não lida com a igreja como se ela fosse uma empresa, aí nós temos um problema. Quando o pastor lida com a igreja como se ela fosse um puxadinho da sua casa, onde os seus filhos chegam lá e mandam, fazem o que querem nas contas dele. Por exemplo, olha o que está acontecendo na igreja do apóstolo Valdemiro. Na conversa com o bispo Luciano, ele basicamente deixou claro lá, o problema são as pessoas da família, né, do apóstolo Valdemiro. Que a liderança, as pessoas que são destinadas para fazer o que tem que ser feito, elas tomam as decisões e aí vem a filha e vai lá e diz, não, isso está errado. Primeiro vamos pagar isso aqui deixa para depois. Não, isso aqui não precisa pagar não, paga isso aqui agora. Ou seja, é um puxadinho da casa dele. Então, muitas igrejas em que se tornam puxadinhos da casa do pastor, que não é tratada como empresa, que não é levada a sério com prestação de contas. Sabe, uma empresa tem isso. Prestação de contas, tudo que compra. Você precisa trazer o recibozinho e deixar lá na igreja. Todo o dinheiro que sai tem que ser anotado para quem saiu, quanto foi, para quem foi. Entende? Quanto foi que entrou no culto hoje? X. Então, beleza, tá aqui. Domingo, dia tal, entrou X. Amanhã tem que pagar, pagou. Tem que anotar. Tudo isso tem que ser contabilizado e tem que ser assim. Quando não é assim, acontece
o que aconteceu na Igreja Mundial do Poder de Deus, que virou uma situação, uma bola de neve que você não tem noção, eu talvez nem tenha noção também. Uma bola de neve gigante, em que, pela misericórdia, né, tá as portas abertas ainda. Mas só os bispos e os pastores que estão lá é quem sabe a pegada, né, como que é a pressão para poder fazer dinheiro, para levantar oferta, para poder pagar as coisas. Ou quem é dono de prédio, que é alugado para a Igreja Mundial, as congregações, as filiais, né, é quem sabe de fato a situação que é, a luta que é para poder finalmente receber no final do mês. Então é isso. Como eu disse, para finalizar o vídeo, só quero reforçar isso. De repente a sua igreja ela é tão mal administrada quanto a igreja do apóstolo Valdemiro de Santiago, e por isso ele fez, teve que se expor dessa forma, pedindo isso, mas talvez a sua igreja faça isso toda semana e você nunca percebeu. Bom, se você concorda ou não com o que eu falei, deixa o teu joinha, deixa o teu like, isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreve por aqui se você não é inscrito ainda, vai ser um prazer ter você como nosso inscrito. Comenta o que você acha, comenta o que você pensa, se você discorda de mim, discorda aí, fica à vontade, comenta nos comentários, tá bom? Tchau, tchau.